Existe algo que todos nós precisamos entender. Uma pessoa não despreza algo no momento em que aquilo foi embora. Uma pessoa despreza algo muito antes disso acontecer, porque o ato de uma coisa, ou melhor dizendo, de uma pessoa ter ido embora da vida dessa outra pessoa, significa que o desprezo já havia acontecendo há algum tempo. Chegou ao ponto em que essa pessoa, não suportando mais essa situação, ela fez o quê? Ela deu as costas e foi embora. Porque ela não tolerou mais, ela não aguentou mais. Aquela, afinal, quem gosta de ser desprezado? Quem gosta de ser deixado de lado? Quem gosta de ser deixado de canto? Quem? Ninguém. Então, o desprezo não é algo que acontece no momento que a pessoa vai embora. Porque às vezes a ficha da outra pessoa que estava desprezando só cai quando a outra vai embora. Quando a outra a deixa. Mas o desprezo já havia acontecido, ó, faz tempo. Mas o ato de ir embora fez com que a outra pessoa pensasse que estava, não, eu estou desprezando, eu estava desprezando ela, eu não estava tratando ela como deveria. Mas quer dizer que ela esperou a outra ir embora para enxergar isso. Mas o desprezo não estava acontecendo naquele momento, já estava acontecendo muito antes. E aconteceu vezes suficiente para outra pessoa não aguentar mais e, sabe, tomar uma atitude de sair, de ir embora. Né? Porque, como falamos, ninguém gosta desse tipo de situação, ninguém tolera esse tipo de situação. Agora, o mesmo acontece com relação a Deus. Porque Deus, como falamos um tempo atrás, ele é desprezado. Aliás, ele é a pessoa mais desprezada de todas. Porque eu e você podemos ser desprezados por muitas pessoas. Podemos ou não podemos? Podemos. Afinal, o mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas. Mas nós podemos ser desprezados pelas pessoas que estão perto de nós. Agora, olhando para o caso de Deus, Deus, ele é desprezado por bilhões de pessoas. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é bilhões de pessoas desprezarem você? Você tem uma ideia do que é isso? Certamente não é uma coisa fácil de lidar. Se o desprezo de uma pessoa já é difícil de lidar, agora você imagina o desprezo de bilhões. De bilhões, sabe? Mas aí é como o exemplo que falamos. A pessoa só vai enxergar que havia desprezado a Deus em que momento? No momento em que ele foi embora. Como acontecia frequentemente com o povo de Israel. E como é que uma pessoa vê que Deus foi embora? Deus, por ser físico, ou melhor, Deus por ser um ser espiritual, não tem como você ver com seus olhos físicos ele indo embora. Não tem como. Fisicamente falando, você consegue ver uma pessoa indo embora, uma pessoa que você desprezou, você consegue ver ela indo embora. E aquilo faz você se tocar, não, poxa, eu tenho que mudar. Olha a forma como eu estou tratando ela e ela foi embora. Agora, com relação a Deus, não, Deus é espírito. Então você não consegue ver Deus indo embora. Mas o que que nós conseguimos ver? Os sinais que Deus foi o quê? Embora. É como demos o exemplo do povo de Israel, que tantas e tantas vezes desprezou a Deus. E o que acontecia? Vinham os inimigos e oprimia eles. E massacrava eles. Então o povo entendia, não, poxa, nós estamos desprezando a Deus. Nós abandonamos, nós demos as costas para Deus. E isso fazia com que o povo enxergasse que havia desprezado. Mas o desprezo não estava acontecendo naquele momento, como falamos, estava acontecendo muito tempo antes. Mas o desprezo só foi visto quando? No momento em que as coisas deixaram de acontecer. Assim, espiritualmente falando. Quando a pessoa passa a não ter mais paz, quando a pessoa começa a ter depressão, quando a pessoa começa a ter medo, terror noturno, síndrome do pânico, enfim, quando a pessoa começa a estar vazia, ela deve se tocar e entender, poxa, alguma coisa está errada. Eu sei que isso, infelizmente, não acontece com a maioria, porque tem pessoas que, apesar de estar passando por tudo isso, pensam que estão bem. Que apesar de estar vazia, de estar amargurada, de estar triste, de estar com vontade de morrer,
ela pensa que ainda está bem. Ela pensa que ainda está tudo certo. Quer dizer, o sinal, a evidência que Deus já deixou está ali. Mas ela continua vivendo como se não tivesse acontecendo nada. Aí o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa pior do que a outra. Até que finalmente essa pessoa que desprezou a Deus e foi deixada, ela venha despertar, ela venha acordar. É claro que muitas das vezes isso pode não acontecer aqui. E vai acabar acontecendo onde? Vai acontecendo lá embaixo. Vai acabar acontecendo lá embaixo. A pessoa vai ver que desprezou a Deus aonde? No inferno. É assim que funciona. Se nem toda dor que vem como consequência do desprezo a Deus me faz enxergar que eu tenho desprezado a Deus aqui nesse mundo, eu vou ter que descer lá para o inferno para poder enxergar que eu tenho desprezado a Deus. A pergunta é, eu preciso ir para o inferno para enxergar que eu tenho desprezado a Deus? Eu preciso ir? A maioria tem precisado ir. A maioria tem precisado ir para o inferno para ver que tem desprezado a Deus, que tem deixado Deus de lado. Tem precisado ir. Porque nem a sua falta de paz, nem a perturbação que a pessoa vive, nem o inferno de vida que a pessoa vive, faz com que ela enxergue que tem desprezado a Deus. Então o que precisa acontecer? Ela precisa morrer e ir para o inferno para enxergar que tem desprezado a Deus. Mas é que está. O inferno, meu amigo, minha amiga, não é um lugar de passagem. O inferno é um lugar de permanência. Quem está lá no inferno não pode sair mais, nem com reza braba, como diz o outro. Nem com choro, nem com pranto, nem com ranger, nem com nada. A palavra de Deus, ela conta a história. Lucas 16, 19 a 31. O homem estava lá no inferno, um homem rico, poderoso. Lá no inferno não era nada disso. Ele estava pedindo N coisas. Vê se algum dos pedidos dele foi atendido. Nenhum. E ele continua onde? No inferno. Ele está lá no inferno até hoje, ele vai permanecer no inferno para sempre. Então, se o lugar onde eu enxergo que eu tenho desprezado a Deus é o inferno, acabou. Então, o lugar certo, o lugar correto para enxergar a forma como tem tratado Deus é esse aqui. E é como falamos, você não vai ver Deus indo embora. Porque Deus não é um ser físico, Deus é um ser espiritual. Mas o que você tem que ver? Como você está. Porque se eu não estou bem, isso é um sinal do quê? O meu estado interior, ele revela como eu tenho tratado Deus. Então, se eu não estou bem, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Eu tenho desprezado a Deus. E aí, cada um precisa ser humilde para reconhecer. Porque é aquilo que falamos, às vezes a pessoa está desprezando a Deus e está sofrendo, ela continua agindo da mesma forma. Aí o sofrimento vai aumentar, e a dor vai aumentar, e a pessoa vai, sabe, não vai entender, poxa, mas o que está acontecendo? E ali, aquilo está acontecendo para que ela desperte, para que ela tenha desprezado, mas a pessoa continua, ela não está enxergando que o problema está sendo o seu desprezo para com Deus. E aí o sofrimento só aumenta e a dor só aumenta, como falamos. Muitos vão enxergar isso aonde? Lá embaixo. Muitos vão ver lá embaixo que estavam desprezando a Deus. Por quê? Porque as coisas que aconteceram aqui não foi suficiente para a pessoa ver. Não foi suficiente para a pessoa enxergar. Então vai ter que descer. Vai ter que descer. Porque tudo isso que acontece, tudo isso que vem, é para ver se a pessoa desperta, para ver se a pessoa se toca. Deus não está mais aí. Deus foi embora. É como o exemplo de Saul. Saul desprezou a Deus. Só que aí ele começou a ser perturbado por um espírito. Só que nem isso, nem o sofrimento que ele estava vivendo, nem a perturbação que ele estava vivendo fez ele se tocar e pensar, poxa, por que eu estou desse jeito? O que está acontecendo comigo? Nem isso fez ele despertar para o fato de que ele estava desprezando a Deus. E qual que foi o fim desse homem? Ele acabou se suicidando. Ele acabou se suicidando. Está onde agora? Lá embaixo. Lá embaixo. Porque nem tudo que aconteceu foi suficiente para enxergar que ele estava desprezando a Deus. O que eu gostaria de chamar você para fazer é ver a forma como você tem tratado Deus.
Porque às vezes a pessoa só vê que está desprezando depois que aquilo vai embora. Você não consegue ver Deus indo embora, porque Deus é espírito. Mas você consegue ver como você está. E como você está revela a forma como você tem tratado a Deus. Como você está é resultado da forma como você tem tratado a Deus. Então, se você não está bem, é porque o seu tratamento para com Deus não tem sido bom. Mas aí a pessoa precisa ser humilde e reconhecer. Ela precisa ser humilde e admitir. Ou ela pode ser orgulhosa e fazer como Saul. E continuar vivendo o inferno e continuar. Como se nada tivesse acontecendo, como se ainda tivesse tudo bem. Como se Deus ainda estivesse ali com ela. Mas vai chegar uma hora, e como aconteceu com o Saul, que a pessoa não vai suportar mais. Vai chegar uma hora que ela não vai aguentar mais e infelizmente vai acabar cometendo uma loucura. Porque nem tudo que aconteceu foi suficiente para enxergar o seu tratamento para com Deus. Eu sei que isso não acontece com a maioria, no sentido de que não é a maioria que vai se matar. Mas vai acontecer do que da pessoa morrer e se perder. E lá embaixo, ela enxergar. É como falamos, eu preciso ir para o inferno para entender que eu estava desprezando a Deus. Será que a minha falta de paz, será que a minha falta de alegria, será que a perturbação que eu tenho vivido não é suficiente para ver isso? Eu preciso estar no inferno para ver isso, eu preciso, você precisa. Nós não precisamos, nós podemos enxergar isso aqui agora. É claro que a pessoa pensa que isso não vai lhe custar a sua alma, ela pensa que isso não vai lhe custar a sua salvação. Paciência. Se você enxerga que não tem tratado Deus como deveria, se você enxerga que tem deixado Deus de lado, que tem deixado Deus de canto, e você quer mudar essa situação, fale com Ele aí onde você está. Faz a sua oração. Deus, Ele dá a oportunidade. Ele permite que todas essas coisas aconteçam para quê? Para ver se a pessoa acorda, para ver se a pessoa desperta. Porque Ele poderia não permitir com que nada acontecesse e a pessoa ia afundando, descendo, descendo, descendo. Quando ia ver, já estava no inferno. Mas o que Ele faz? Permite que todas essas coisas aconteçam para ver se a pessoa acorda, para ver se ela desperta. Mas se nem isso faz com que ela venha acordar, aí Ele não pode fazer mais nada. Então veja como você está. Veja. Veja a sua situação, veja o seu estado. E se você vê que não está bem e você entende que isso é resultado do seu tratamento para com Deus, então resolva isso agora, conserte isso agora, corrija isso agora. Fale com Ele nesse momento. Faz a sua oração com as suas palavras. Falamos recentemente que a melhor oração de todas, não é a oração do fulano do Beltrano, a melhor oração de todas é a sua. A oração mais poderosa que existe é a sua. Fale com as suas palavras. Não repita falas de ninguém, não. Fale com as suas palavras. Deus quer ouvir você e não outra pessoa. Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir a sua voz. Então fale com Ele agora. Faz a sua oração. A sua oração. Não é a oração de outra pessoa, não é a sua. Fale com Ele agora. Fale com Deus nesse momento. Com as suas palavras. Fale do que está acontecendo. Fale do que você está passando. Faça isso agora. Fale com Ele, fale com Deus. E decida hoje mudar. Se você enxerga a forma como você tem tratado Deus. E como falamos há um tempo atrás, o desprezo é uma coisa sutil. A pessoa começa a trocar as coisas de Deus pelas coisas desse mundo. Mas nessa troca, Deus vai sendo desprezado, Deus vai sendo descartado. O desprezo não é um pecado como o do adultério, como da pornografia, como da traição, do vício. Não, o desprezo é quando a pessoa começa a trocar as prioridades. Deus não é o mais importante, Deus não é mais o mais importante, Deus não é mais o principal. Isso é desprezo. Isso é desprezo. Quando você começa a trocar as coisas de Deus pelas coisas desse mundo, isso é desprezo. Então conserte isso a partir de hoje.
Faça isso a partir de hoje. Comece a dar prioridade a Deus. Comece a dar prioridade às coisas de Deus. E sabe que isso para Deus não vai mudar nada. Se eu desprezo a Ele ou não, Ele continua sendo Deus. O mundo despreza, Ele continua sendo Deus. Ele não perdeu nada. Mas quando eu o trato com o devido respeito, com o devido valor, isso reflete na minha vida espiritual, isso reflete no meu interior. Eu passo a ser uma pessoa infinitamente melhor. Quando eu o trato com a devida forma, da devida maneira. Então faça isso por você, pela sua vida, pela sua alma. E isso vai refletir o seu interior, o seu tratamento, nosso tratamento para com Deus reflete dentro de cada um de nós. Então dentro de cada um de nós estará bem se nós tratarmos Deus da forma correta, da forma dele. Então decida fazer isso por você, pela sua vida, pela sua alma. E você vai ver os frutos dessa escolha onde? Dentro de você. Priorize Deus, priorize as coisas, coloque o resto em segundo plano. E Deus em primeiríssimo lugar na sua vida, para que você possa colher os frutos dessa escolha todos os dias, até o final.